Boa noite, amigos. Estamos aqui novamente numa semana que se inicia no mês de setembro. Ainda estamos no capítulo 10, em que Jesus saiu rapidamente de Nazaré após as primeiras pregações, por conta de muito tumulto que os nazarenos promoveram em relação aos seus ensinos, em relação ao estabelecimento do reino no coração de cada um. Jesus foi muito incompreendido na sua terra de crescimento, e então ele demanda sair para a cidade vizinha, e nesse percurso até os discípulos se desentenderam. E Felipe é o pivô das discussões com os nazarenos e também com desentendimento com o colégio apostólico, de forma que Jesus então vai lidar com um ser que é o Felipe, discípulo, apóstolo, e que representa nós da humanidade da Terra que não conseguimos ainda compreender aqueles que são diferentes de nós. Por isso, então, Felipe é um representante, naquele estágio, naquele momento, de um estágio evolutivo, igual ao nosso de hoje, que não conseguimos, digamos assim, levar desaforo para casa, que não conseguimos compreender as ideias diferentes, mesmo que elas sejam de muita ignorância. Mas aqui, então, Felipe vai abrir o coração para Jesus, na sua incompreensão, e nesse momento, então, Jesus trabalhará com Felipe e para nós, na atualidade, como conduzir as incoerências, dos pensamentos estruturados ainda na velha humanidade. Então, capítulo 10, nós já estamos na segunda parte desse capítulo 10, mas ainda não é a parte final, ainda tem mais uma, tá? Então, vamos nós ao diálogo de Jesus com Felipe. Mestre, quase com mágoa, olha só, mágoa é uma característica da velha humanidade. A verdade é que a maioria de quantos comparecem às pregações de Nazaré falava mal de vós. Olha só, Felipe doído, magoado quase. Por que será que Humberto de Campos usou quase magoado? Será que é porque Felipe tinha boa vontade? E a partir da condução dos ensinos de Jesus e das argumentações, Felipe consegue com rapidez fazer a abstração e conseguir atingir um patamar de pensamento diferente. Penso que é isso, porque aquele ser que é renitentemente magoado, dificilmente com o diálogo ele consegue retornar, ele consegue verificar onde está a sua dificuldade. Portanto, talvez quase magoado é essa motivação interna de sinceridade e boa vontade, que apesar de ainda representar a velha humanidade, mas está nesse momento de transição para a nova humanidade, estruturando o pensamento e o sentimento em outros patamares que não o da mágoa pura, mas já colocando em xeque esses pensamentos não muito felizes, esses sentimentos não muito felizes ou equivocados. Então, Felipe se dirige a Jesus falando assim, mas os nazarenos estavam falando mal de ti. Agora nós vamos ver um representante da nova humanidade, ou seja, a condução dos sentimentos e dos pensamentos de Felipe ao que é realidade, ao que é real, o que é válido para aquela época e para hoje ainda na humanidade. Fala Jesus. Não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito?
Olha só. Tipo assim, Felipe, não é vaidade que todo mundo gosta da gente? Querer agradar a todos? Olha só. Interrogou Jesus com energia serena. Não só a argumentação, veja a estruturação do pensamento de Jesus para constatar uma realidade, que é a vaidade. A gente queria agradar a todos. E se agradar a todos, nós não vamos conseguir agradar ninguém. Ou pelo menos não vamos conseguir agradar o que é real, que é o que é lídimo, que é verdadeiro, porque vai agradar uns, vai desagradar outros. Então você vai ter que mentir, ou vai ter que ser um contrassenso, porque todo mundo é diferente um do outro. Deu uma ideia da estruturação do pensamento de Jesus? Ou seja, o modelo dessa nova humanidade e mais o sentimento dessa nova humanidade, porque isso é colocado de uma forma e com energia serena. Então não é com mágoa, não é com briga, não é com desprezo ao que o outro ser está encaminhando, mas acolhendo e orientando. Continua Jesus. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, olha só. Então, as criaturas humanas inventam ilusões para essa vida. Eis o mal. Porque se a gente não inventasse ilusões, não inventasse o que não é real, nós estaríamos redondinhos para com as leis da humanidade da Terra e, portanto, com as leis naturais de Deus. O problema é que a gente inventa ao contrário do que seria a realidade. Portanto, nós agimos com ilusão. Nós agimos querendo agradar a todos, querendo que todos nos aceitem tais quais nós somos. E ainda que fale isso, que verbalize, que demonstre, não vai conseguir. Por isso que tem um ditado popular, né? Não agrada gregos nem troianos. E a gente ainda completa, nem baianos, com todo respeito a esse grupo de nacionalidade brasileira. Mas é para demonstrar o quanto nós não conseguimos agradar a todos. Nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falar em todos os bens de nós, indistintamente. Olha só, se você consegue a adesão de todos, todos falando bem, isso não é um bom atestado da sua conduta. Por quê? Porque significa então que a sua conduta não tem um padrão. Porque olha, ela é assim, ora ela é assada e, portanto, agrada a todos. Por quê? Existem pessoas assim e pessoas assadas. Então não vai conseguir agradar a todos. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Convencionalismo. Agradar a todos é mentiroso. Porque você não vai ser um seguidor de um padrão de vida que deveria estar alinhado com Deus, para as coisas lídimas e verdadeiras. Nem como todo mundo está alinhado com Deus, portanto, você não conseguiria agradar a todos. Então, se está agradando a todos, é um padrão de mentira. Olha só, como a estrutura do pensamento do ser da nova humanidade da Terra, ela é bem diferente de um ser característico dessa humanidade velha. Então, aqui nós estamos vendo uma argumentação de um Cristo com relação ao que devemos pensar, sentir para agirmos. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, se seguimos um padrão de conduta,
como a humanidade da Terra ainda não está toda no mesmo patamar evolutivo, nós vamos desagradar alguns. Se agradarmos a todos, isso significa que estamos incorrendo em mentiras. Então é natural que a gente desagrade mesquinhos padrões humanos. Mesquinhos. Se é que a gente quer operar nas bases do certo, do harmonioso, do belo, do real, que é válido para hoje e para toda a eternidade. Felipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Algum emissário que foi totalmente aceito no seu tempo? Vamos pensar até em quem está aqui falando, que é o próprio Jesus. Um diálogo entre Jesus e Felipe. Nem ele, que é um ser crístico, que é um ser que estava alinhado totalmente com o Pai, nem ele agradou a todos. Nem ele foi aceito no seu tempo. E é isso que ele está levando Felipe e a nós, na atualidade, a olharmos nossos padrões de agir, de sentir, de pensar. Jesus então está formando a mentalidade dessa nova humanidade. Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas, antes desse conceito justo, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Então é o seguinte, a aprovação tem que ser consciência, porque no final das contas é eu com o Pai. Depois dessa consciência aprovada, aí você opera e desiste, abandona a ilusão de que vai agradar a todos. Deu uma noção do que Jesus, um ser crístico, está conduzindo Felipe, representante da velha humanidade que somos nós mesmos, uma mágoa por não ter sido aceito por alguns intransigentes. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundo. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não devemos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Olha só o que é a velha humanidade. Querendo justificar-se, querendo achar meio de valer a sua forma de pensar. Ou, portanto, achar meio de validar ponto de vista. O próprio nome está falando, é um pontinho só, dentro de uma imensidão do que é real, do que é verdadeiro. Então Simão Pedro se dirige a Jesus e fala assim: então nós não devemos utilizar palavras enérgicas e justas para quem está equivocado? Ao que Jesus responde: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Deu uma ideia? Vou dar um exemplo. Quando no processo
de julgamento de Jesus. Pôncio Pilatos, representante romano, portanto, berço da lei, dentro de Jerusalém, colônia de Roma. Quando dirige a Jesus e pergunta assim: me diga a verdade, vós sois o rei dos nazarenos? O que fez Jesus, um Cristo, diante dessa estrutura toda, sabendo Pôncio Pilatos que não havia provas, fatos, para condenar um ser que se limitou apenas a auxiliar o próximo, sem romper nenhuma lei romana, apenas querendo pegar Jesus em uma fala que pudesse justificar o que ele queria fazer, que era agradar o governo de Jerusalém da época, que era Caifás, Ananás, o Sinédrio, o povo incoerente que queria a cabeça de Jesus, mesmo ele sendo inocente. Então, Pôncio dirige a pergunta: o que faz Jesus? Diz o necessário. O que disse ele? Não disse. Permaneceu em silêncio. Porque já tinha respondido antes. Há uma afirmativa de Pôncio Pilatos que ele foi levado, Jesus, 2 vezes adiante de Pôncio Pilatos. A primeira vez, Pôncio Pilatos afirmou: vós sois rei dos judeus. E Jesus disse para ele: vós é que falais. Tá vendo o que é dizer o necessário? Porque dessa forma Jesus não se acusou. Ele nem falou que sim, nem falou que não. Mas disse que foi Pôncio que falou. Na segunda vez, que já estava respondido, ele silenciou. Deu uma ideia o que Jesus está ensinando a velha humanidade da Terra, na pessoa de Felipe e na nossa pessoa da atualidade, de que é justo dizer o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Não se perca tempo, não se perca energia, não se crie cisões que podem se propagar por anos em brigas, em discussões. Não se queira a golpes de palavra, ou seja, desnecessariamente, ou seja, perdendo-se energia e tempo com fala que não vai gerar bons frutos. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, voltou a perguntar Felipe, representando novamente a velha humanidade. Teimosia, incoerência, querendo a toda custa valer o seu ponto de vista. Senhor, perguntou Felipe, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros, os discípulos, outros, do colégio de 12, da qual Felipe fazia parte, se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinos. Aí a gente fica pensando, mas
os companheiros estavam certos, né? Brigão é perfil de velha humanidade. Desordeiro, quer dizer, contra a ordem, contra o equilíbrio, contra a harmonia, mal entendedor dos ensinos crísticos. E Felipe ficou mordido com isso, quase magoado. E continua Felipe na sua argumentação. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Isso é uma estratégia extremamente elaborada da velha humanidade, do ego, da ilusão, da mente não alinhada com Deus, característica da velha humanidade, que usa a argumentação que parece justa, mas demonstram uma inferioridade, porque não é válido para todos. Deu uma ideia do que nós estamos querendo representar entre velha humanidade e nova humanidade? Resposta de Jesus, que é o representante dessa nova humanidade. O mestre refletiu um momento e retrucou. Então, prestemos atenção. Postura da nova humanidade. Refletir antes de falar. Ditado popular que ilustra isso. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Para mostrar para nós que pensemos antes de verbalizar. Porque o verbo é tal qual um travesseiro de plumas soltas ao vento. Depois não consegue se recolher todas. Então, após refletir um momento, Jesus então fala. Estas, Felipe, são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Que pergunta? Como há de ser o futuro do Evangelho? Cada um tem que fazer. Porque como que vai ser o futuro do Evangelho? O que nós fizermos do Evangelho em cada um de nós. Todavia, continua Jesus, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, então, Felipe, eu vou ter que matar algumas ilusões suas, alguns pensamentos e sentimentos que não mais é possível a partir do conhecimento, do saber. É necessário agora fazer. Me compete esclarecer. Cumpre-me perguntar-se se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Novamente, como Jesus ensina, por pergunta, levando a luz da consciência a cada um de nós. E mais ou menos fez a seguinte pergunta para Felipe. Felipe, para criticar o outro, para chamar a atenção do outro, você já iluminou-se no campo íntimo? Deu uma noção do que o trabalho tem que ser feito em cada coração e não no coração do vizinho? Deu uma noção de que o reino de Deus é implantado em primeiro lugar no nosso íntimo, no nosso pensar, no nosso sentir, para que então o outro se sinta
influenciado, coagido, docemente, a também estabelecer no coração dele. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. Então, Senhor, eu não implantei o reino ainda no meu coração. Mas ainda é hesitante, não está com muita certeza ainda, ele está achando que ele está certo. Aí Jesus então complementa. De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, então, Felipe, se os 12, o nosso colégio, nosso, não é nem o colégio de Jesus, é o nosso, é compartilhado. Se nesse colégio de 12 você ainda não está perfeito, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação? Ou seja, se ainda não construímos um reino em nós, como exigir que o outro já tenha feito nele? Dê uma noção da abrangência, da real responsabilidade de cada um, do posicionamento adequado de cada um nessa nova humanidade a que urge nós estabelecermos intimamente em nós. Ambos os discípulos compreendiam. Compreender é mais do que entender. Entender é cerebrar. Compreender é o que a razão, o que os fatos, o que a evidência desce para o sentimento. Então é sentir e ter uma adesão íntima de que aquilo que está sendo vinculado via cérebro tem que ser iluminado via sentimento. Ambos os discípulos compreendiam e se punham a meditar. Uau! Deu uma noção do que é a nova humanidade? Recebeu, sentiu, ambientou isso vibracionalmente. Meditou. Esse meditar perpassa por refletir, comparar, mas mais do que isso. E aquele respirar e dizer assim: eu sei. Meditar. E a partir da meditação, com ânimo, com vontade de aprender com sinceridade a fala de Jesus para a gente finalizar as reflexões de hoje. E na quarta a gente retoma. O que é indispensável, o Cristo continuou, é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Perdoar
é o que é indispensável. O nosso próprio trabalho, a nossa necessidade premente, para que a gente venha romper esse ciclo de repetições, de erros, que vem vindo não só dessas últimas encarnações, mas de um passado longínquo, como tivemos a oportunidade de trabalhar lá no Velho Testamento, que a figura de Caim é a representação da humanidade, que volta inúmeras vezes, como Jorebe, e novamente repete padrões de matar, não conseguindo perdoar. Então, que nós consigamos compreender com espontaneidade de coração. Isso é perdão. Compreender com espontaneidade de coração. Abraços fraternos, amigos, e até quarta-feira.